Verdade é que nós estamos envolvidos numa guerra. Nós estamos numa guerra terrível, numa guerra em que nós não podemos correr dela. E até para chegar aqui agora de manhã, eu estou vendo de uma guerra, Cristina sabe o que eu estou falando. Eu vim de uma guerra, será que eu vou chegar na igreja? Mas cheguei, né? Então Deus sabe os momentos que nós passamos e realmente é uma guerra. Então, outra coisa também, quando a Bíblia diz que nós fomos alistados para a guerra. Eu me lembro, irmãos, isso lá em 74, né? Mais de 50 anos atrás. Então, quando nós pegamos o nosso alistamento militar, eu tinha 18 anos na época. E aí eu fiquei todo bom com aquele alistamento, né? Fui ali na regional de Campo Grande, eu peguei o alistamento militar. E lá, né, foi determinado também me apresentar na CSN, né, a circunscrição do serviço militar, naquela época, ali no Rio, não sei se ainda é, ali na Vila Militar. E muito bem, com aquele documento lá, eu me senti, né? Sabia, eu me senti, né? Agora eu tenho 18 anos. Né? Então, irmãos, dentro do trabalho do Senhor, dentro dessa guerra que nós estamos também, nós temos que nos alegrar, porque aquele que nos alistou para a guerra, para essa guerra que nós enfrentamos, é o que nós cantamos, que Jesus é o nosso general, o nosso general é Cristo. O hino 456, o estandarte, fala que o comandante desta igreja é Jesus Cristo. Então, olha só, somos nós os seus soldados. Então, quando fala em general, né, fala em soldado, fala em comandante, eu gostaria que os irmãos abrissem conosco, lá em Efésios capítulo 6, Efésios 6, capítulo 6, de 10 a 18, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus em relação à armadura que o soldado de Jesus tem que ter. Efésios capítulo 6, verso de 10 a 18, uma passagem muito conhecida nossa, mas diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e visando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos até o 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, está aqui a armadura de um soldado de Jesus. E é interessante, como nós falamos, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. Domingo próximo passado, quando em relação à classe, domingo passado não, retrasado, domingo foi retiro aqui dos irmãos. Então, na revista, eu não sei se vocês vão reparar, que lá o nosso saudoso pastor Dirceu de Souza Lima, ele colocou, irmãos, que nós estamos numa batalha, numa guerra terrível. Numa batalha terrível, enquanto nós enfrentamos um adversário invisível. Invisível, porque o espírito de Satanás também é invisível. Não é um adversário, é um inimigo que a gente não vê. Contra aquele que nós estamos vendo é mais fácil. O sujeito vai lá, briga, sai na mão, discute, mas o inimigo das nossas almas é diferente. Ele é espírito. Então aqui, quando Paulo agora faz as suas
De vez em quando a gente vê alguns vídeos, passei a ver muito mais vídeos sobre paraquedismo por causa do Rodrigo. Os caras estão mandando para ele lá, né, nas redes sociais, estão mandando lá para o meu amigo lá, através do WhatsApp. Então, por exemplo, quando o sujeito, né, o primeiro salto que um soldado vai dar, não sei se o Rodrigo já armou ali aquele soldado, mas acredito que sim, né? Então, aqui bota todos aqueles equipamentos, né? Bota ali a paraquedas em suas costas, bota a reserva, enfim, então aquele soldado ali agora ele está apto a chegar no avião e saltar. É interessante, o paraquedista não pula, diz que pula salta, né? Grilo, né? O paraquedista ele salta. Então está ali aquele soldado equipado, né, ali pelo seu superior para chegar na porta do avião. Chegar na porta do avião. Se ele olhar e não quiser, é aqui, ó, meu irmão, fala, vai embora. Tem que ir, é por aí, né, irmão? Então, eu acredito que quando chega ali na torre, né, nós vamos passar ali na área de estágio da paraquedista, eu falei, gente está aqui para falar essas coisas melhor do que eu, né? Mas quando a gente passa ali na área de estágio ali da paraquedista, a gente vai ver lá, né, aquela torre lá, quantos andares aqui, Rodrigo? Uns 4, 5 andares mais ou menos, né? Oi? De 10 a 12 metros. Então, se a gente olha para aquilo ali, aquilo é o seguinte, é um gancho que ele bota ali, né? E ele vai naquele cabo de aço, chega lá embaixo e desemboca para cair, né? Lá embaixo. Então, chega ali naquela torre ali, praticamente ele já perdeu o medo, entre aspas, né? De chegar na porta do avião. Mas o que nós queremos dizer com isso? É que ali, irmãos, o soldado, ele vai estar preparado. E aqui também, conosco não é diferente, porque aqui, em relação à palavra de Deus, o que ela está falando? Ela fala do capacete. Olha só, o capacete. Então, o capacete ele é necessário, né? Capacete é necessário. Lá no soldado lá da época de Paulo, então ele servia para cobrir o ombro. Aliás, o capacete, ele servia, né? Precisava ter o capacete que serve para proteger a cabeça, né? Segundo as nossas pesquisas, proteger o cérebro, enfim, proteger a cabeça. Então, está lá o capacete. E jamais, irmãos, nós vamos ver um soldado, né? Um soldado, seja lá um soldado que for, aí vou botar no soldado assim no geral, porque Rodrigo é um sargento, mas ali também ele é soldado com capacete, né? Ele está com seu capacete ali, ou seja, faz parte do seu fardamento, faz parte ali, né, do seu equipamento. Aí a gente vai ver também, irmãos, que no texto ele fala de capacete, ele fala da couraça da justiça. A couraça, ela servia para cobrir o ombro lá do soldado e o lado do peito, né? Vamos pegar um soldado lá da antiga, lá dos tempos bíblicos lá, e vai ver um soldado, né, que ali ele tem o seu capacete, ele tem a sua couraça, e ali um soldado não precisa nem, irmãos, pesquisar, verdadeiro, basta ver um filme, né, esse filme romano, esse filme de guerra, que a gente vai ver ali aquele soldado todo equipado, né? Então, em relação à couraça, ela servia para cobrir o ombro, né, e o lado, tá? E também protegendo assim, né, os órgãos vitais do soldado e placas costuradas em um colete de couro, né? Então aquilo era a couraça do soldado. E também é o escudo, né? O texto também fala de escudo. Então olha só, nós estamos certinho, né? Paulo falando certinho em relação ao soldado. Então o soldado ele também precisa do escudo. O escudo, no caso, né, com pelo menos 2 metros, segundo, né, a pesquisa, 2 metros de diâmetro. Era um baita do escudo, né? É interessante que quando nós vamos ver também, ou a PM, ou então a guarda municipal, né, principalmente a guarda municipal, quando tem encrenca, principalmente no centro da cidade, aquele movimento da cidade, cada um vai com aquele escudo na sua frente, porque para proteger. Assim também somos nós, porque a Bíblia fala o quê? Do escudo, né, da couraça da justiça, do escudo que é para também nos proteger. E a outra coisa
coisa também que o texto fala em relação à espada do Espírito. Para a gente, que somos soldados espirituais, estamos na guerra espirituais, aqui é espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Mas o soldado, então, ele precisa também o quê? Da sua espada. Teve um soldado, que lá, quando na prisão de Jesus, o que aconteceu? Pedro cortou uma das suas orelhas, pegou a espada e mandou na orelha do homem lá. E a espada, então o que acontece? É uma poderosa arma ofensiva, acenando, ela serve para nos avisar sobre o inimigo. Eu estou armado, eu estou com uma espada. Hoje em dia, claro, o soldado está mais com a espada, o soldado está com a sua arma de fogo, a sua arma poderosa, principalmente quando a gente passa ali na vila militar, por exemplo, na vila militar, Magalhães, o cara está lá tirando serviço, ele está lá com a sua arma lá pendurada. Então, tudo isso, irmãos, em relação ao soldado, é necessário. E aí, temos também o que? Quando Paulo diz, e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando aqui está falando em relação ao soldado lá atrás, era sandálias, o sapato, mas o nosso irmão Rodrigo já é o boot, o coturno, o boot. É marrom, né? Isso é marrom. Tem que ser marrom, ainda tem esse detalhe também, porque boot preto tudo dela paraquedista, vai ficar para trás. Essas são as exigências dele. Eu me lembro, irmão, a gente falando assim, eu me lembro lá do meu irmão velho. E tem mais, ele foi paraquedista porque ele foi para agora, ele morreu. Porque se ele estivesse aqui, mesmo com seus 78 anos, se ele estivesse por aqui, ele ia fazer 78 anos em abril, em outubro. E ele falava o seguinte: não, eu não fui paraquedista, não, eu sou paraquedista. Ele levava com orgulho. Então, o brevê, aí nós vamos aí, o brevê, o brasão aqui do lado, a boina, vermelhinha, o coturno lá, o boot marrom, tudo isso, o soldado paraquedista ele leva com orgulho. Por isso que o meu irmão, ele se orgulhava com isso. Então, irmãos, aqui a gente vai ver a descrição de um soldado, dentro da palavra de Deus, quando Paulo fala para nós nos amarmos. Aí o verso 10 ele diz o que? Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dentro desse versículo 10 ao verso 18, a palavra fortalecei-vos, fique firme, sempre tendo cingido o vosso nome, fique firme, aparece 3 vezes. Então, daí a preocupação do apóstolo Paulo, de vestir o soldado de Jesus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, gostaria que alguma irmã abrisse aí para a gente. Aí, vamos lá. Solta a voz aí, nosso seminarista Cláudio Costa. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 3. Pode ler o 3 e o 4 também. Solta a voz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 3 e 4. Só fala no microfone, para todo mundo ver. Ninguém que milita. Repete o verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então aguarda isso aqui, pronto. Então olha só. Sofre, pois, comigo as aflições. Sofre, pois, comigo as aflições. E a Bíblia diz que aqui Jesus, ele mesmo falou que nós teríamos muitas aflições nesse mundo. Mas ele venceu o mundo, lá em João 16:33. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sofre comigo as aflições como bom soldado, e não como mau soldado, como bom soldado de Jesus Cristo. Vai, irmão. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, olha só, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Interessante isso, irmãos. Então,
Jesus Cristo, o nosso general, o nosso comandante, agora Ele também nos colocou agora como seu soldado, né? O hino 456, quando diz, né? Somos nós os seus soldados, nessa guerra de Jesus, nessa igreja de Jesus. Então, olha só, somos nós os seus soldados. E aí, irmãos, continuando aqui, o texto diz, ó, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aí que vem o título do texto, a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus. Então nós temos que estar totalmente vestidos para a guerra. Para a guerra. Nós estamos vendo lá a guerra, né? Já de algum tempo, entre a Rússia e a Ucrânia. Agora Donald Trump está tentando acabar com a guerra lá em relação também lá com o Benjamin Netanyahu, contra Hamas. Enfim, então as guerras estão por aí. Se o soldado ele não tiver equipado, irmãos, vai morrer. Vai morrer. Eu tive um tio, Daniel Russo, não sei se a irmã Ruth conheceu, daqui da filha de Bangu, e ele foi para a guerra. Foi para a guerra e ele voltou, irmãos, intacto. Voltou lá na guerra de 45. Ele voltou intacto. Então, não são todos que voltam, muitos voltaram. Então, aqui, a filha de Bangu na época, orando por ele, minha avó, minha mãe, meus tios, enfim. Então, não me lembro se o pastor Delciano daquela época, acredito que sim, que ele foi membro, o pastor Delciano de Souza Lima, ele foi membro ali da Igreja do Santíssimo, acredito que foi de Bangu, é Santíssimo onde eu nasci, então de Bangu. E na época, acredito que na guerra de 45 acho que ele estava lá, porque meu pai chegou aqui em 1938 aqui no Rio e era membro ali da Igreja de Bangu. E lá ele encontrou o pastor Delciano, que na época era pastor, inclusive até já cortou o cabelo do meu pai. Então o pastor Delcida tinha essa qualidade também, tá vendo? O teu bisavô, ele tinha essas qualidades também de cortar cabelo, tem que ser um pastor, depois é pastor, enfim. Então, irmão, aí o meu tio ele voltou intacto, mas foi para a guerra. E nós também, irmãos, essa guerra, e essa guerra para nós vai terminar só quando nós deixarmos esse mundo. Só quando nós deixarmos esse mundo é que nós estaremos na presença do Senhor. Aí nós estamos aqui. Ou se Jesus voltar agora. Se Jesus voltar agora, vai acabar a guerra. Vai acabar a guerra, porque nós seremos levados, como já foi pregado aqui recentemente. Tanto vai acontecer, nós seremos, se vier na nossa geração, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre eternamente com o Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, aí é que Paulo equipou ali a igreja dos Efésios, e nós também temos que ter esse equipamento. Então, quando diz, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, olha só, irmãos, verso 12, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, irmãos, a nossa briga, a partir do momento, meu irmão, que você se converteu ao Senhor, você agora está alistado para a guerra. Você agora, como eu, como nós, estamos todos alistados para essa guerra espiritual. Já falei agora recentemente, que uma conhecida minha, ela falou que eu sou um camarada obcecado. Ainda bem que eu sou um soldado obcecado. Já falaram que eu sou maluco, Falaram que falaram maluco também. Entendeu, senhorinha? Vamos chamar de maluca também, Mas a Bíblia diz que nós somos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 13. Solta a voz aí, meu filho, solta aí. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos ver se a mente funciona aí. Rutinha? Lá no plano de pregação, 2 Coríntios 5, 13. Se o palavra para, depois a gente vê o endereço de volta em relação à loucura.
É latino, é grego. É uma palavra latina. Cor, meu irmão, quer dizer uma palavra, enquanto Claudinho procura lá, quer dizer uma palavra, cor. Eu sei de cor, fulano sabe de cor. Cor é uma palavra latina, né, que quer dizer coração. Eu tinha já brincando muito com esse gente por causa da pregação, né? Vem do coração, porque a gente guarda no coração a palavra, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Solta mais, Claudinho, vamos lá. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Aí, se enlouquecemos é para Deus, que bom. Volta só um pouquinho, 1 Coríntios 4:10. Olha só, Paulo vai ser chamado de louco, de maluco, mais uma vez. E assim, irmãos, eu não sou diferente de você, nem você é diferente de mim. Se me chamam de maluco, se me chamam de obcecado, se não te chamar na tua frente, vamos te chamar por trás. Porque nós estamos numa guerra, e essa guerra é contra Satanás e os seus súditos, ou seja, os ímpios. Solta a voz, irmão. 1 Coríntios 4:10, deve ser isso mesmo. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Isso aí, né? Então, irmão, olha só, diversas passagens. Aí no verso 12 está falando o quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas que a gente luta, irmão, não é contra o homem, mas é contra aquele espírito de Satanás que está dentro dele. Essa é a realidade, né? Por isso que Jesus ele foi bem claro: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então, olha só, nós não somos bem vistos nesse mundo, irmão. Por quê? E a Bíblia diz o seguinte, né? Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o que está acontecendo, né? Principalmente o verso 12 diz que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Na renovação, pela vossa mente, né? Pela renovação da vossa mente, né? Então, eu sempre falo isso, irmãos, o crente, ele tem que andar na contramão do mundo, contramão do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos comunicar com as trevas. Vê, Claudinho, vê para nós aí, Efésios 5:11. Então, olha só o que a Bíblia diz em relação a essa passagem. Se não me falha no código, vamos lá. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aí, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas. Olha só, infrutuoso é que não dá fruto, né? E a Bíblia diz que nós devemos dar bons frutos, não maus frutos, como a Bíblia está falando em relação ao mundo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, ó, condenai, revelar, né? O carnaval passou aí, irmãos, nós 7, 8 escolas de samba lá, tudo lá invocando a Satanás. Isso já é de graça. Ainda diz que carnaval é cultura, né? Cultura? Estão pregando lá as suas religiosidades lá. Então, irmãos, nós não devemos nos comunicar com as trevas, ou seja, com o Cláudio lá, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Aí, irmãos, vem o verso de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, para que possais resistir. Olha só, é resistir no dia mau. E a Bíblia está falando isso, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por quantos dias são maus? Nós estamos vendo esse mundo aí de cabeça para baixo, como a Cristina de Deus quando coloca, o mundo está embocado. E realmente, o mundo está embocado. E nós, como soldados de Jesus, somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus. Foi assim que escreveu o Pai passado. Então, nós temos que tomar essa armadura, capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Pode ir para a gente, 1 João capítulo 5, verso 4. Olha só, irmãos, que escudo que nós temos que tomar nessa armadura de Deus, para nós sairmos ilesos,
nessa guerra contra o inferno, nessa guerra contra Satanás. 1 João, capítulo 5, verso 4. Fala a voz. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí, porque todo aquele que é nascido de Deus, eu nasci de Deus, Suelinha nasceu de Deus, Henrique nasceu de Deus, Daniel nasceu de Deus, cada um de nós nascemos do Senhor, né? Então, irmão, somos agora nascidos novamente criatura. Dê novamente nosso conversa aí, seu Claudinho. Né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Valeu, irmão, obrigado. Então, olha só, é a nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo, né? Em nada ponho a minha fé, aí no terminei. Em nada ponho a minha fé, senão a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Então, olha só, irmãos, é a nossa fé. Por isso que a Bíblia está falando que a nossa fé, ela vence o mundo. E aqui, nesse texto, o que Paulo está falando? Né? Tomando sobretudo o escudo da fé, verso 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E não sei o que é dardo. Tinha uma firma de mudanças aí na época, não me lembro se ainda tem. O nome da firma de mudança, tinha aqueles caminhões a baú, né? E o nome da firma era Dardos. Não sei se irmãos, alguém se lembra dessa firma? Dardos? Não, acho que só ele, né? Ela também, depois dos fundadores, né? E ali aquele bonequinho ali, ele parecia até um Pinóquio, mas não é um Pinóquio não, foi um Pinóquio. E ali nas costas dele, né? Uma sacola, e ali tinha as flechas, né? E ali, aquelas flechas eram os dardos, né? Então, irmãos, os dardos inflamados do maligno, contra nós, é contra cada um de nós, e vai, olha só, Satanás, ele vai jogando seus dardos, as suas flechas, contra nós, mas o nosso escudo, eu não sei se os irmãos se lembram, né? Quando também, lá atrás, propaganda do creme dental Colinos, Colinos ou Colgate? Era Colgate. E ali tinha uma barreira invisível, não sei se os irmãos se lembram dessa propaganda. Aí ali, quando vinha a cárie, ela, por conta do dente da pessoa, aí ela batia ali naquele escudo, quebrava. Aí vinha o tal do balado, batia ali o balado, o balado, ele se quebrava todo, é o escudo. E era uma propaganda, né, do creme dental Colgate, né? Então, dava balado e quebrava, pancada e quebrava, saía quebrando tudo. Por quê? Porque aquele escudo invisível ali, ele quebrava essas coisas, entendeu? Então, a mesma coisa contra nós, irmãos. Satanás, ele joga suas flechas, ele sai jogando tudo contra nós. Tudo contra nós. Mas o que a Bíblia diz? Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé. Com o qual podereis atacar todos os dardos, ou seja, todas as flechas, todos os dardos inflamados do maligno. E aí ele continua. Vamos lá. Ele diz assim também, estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombro, e da couraça da justiça, da couraça, né? Couraça da verdade, couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha só, irmão. O soldado, ele está completo. O soldado ele está completo, está amarrado, gente, né? Capacete, couraça, escudo, espada, o boot, podemos dizer, o boot de soldado.
usava lá no mais público, né? Falava de lá a sandália lá do soldado, mas contra essas coisas. Então agora está a palavra de Deus, tomando a palavra de Deus, a espada, a palavra de Deus, lá pra gente, vê lá, Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai lá, solta a voz. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tomai também, então olha só, a palavra de Deus, a espada. Então, tinha até, hoje não sei se ainda tem, mas eu tinha talvez, deve se lembrar também, lá na Pinheirinha, tinha lá, as gincanas, estudo bíblico. Então, às vezes era um grupo que ia se apresentar, eu fui até líder de um dos grupos lá na época, lá também, eu, Leila, era atrás, e outros. E aí, então, chegava ali na frente, da igreja, a gincana. Então, aí aquele que estava dirigindo aquele grupo falava: desembaia a espada. Desembaia a espada, levantava a Bíblia. A gente estava aí, não é garotinho. Não, então, às vezes que a mais antiga, eu tinha perguntado para o Rodrigo, que ele é garoto, mas aí você ensinava bem. Então, desembaia a espada. Desembaia a espada. Um também desembaia a espada. Levantava a Bíblia. Sabe por quê, Sorinha? Porque a nossa espada é isso aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, aqui que Paulo está falando aqui? Tomando sobretudo o escudo da fé, é o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós nos tornamos, Denise, agora espirituais. Somos soldados espirituais. E a nossa espada, a Bíblia, é a nossa defesa, a nossa fé. O que o texto está falando? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados malignos. E João, na sua epístola, como Cláudio leu, diz que a nossa fé é que vence o mundo. Nós somos nascidos de Deus novamente. Nós somos vivificados novamente. Efésios capítulo 2, verso 1. Sendo, pois, olha só, já ressuscitaste com Cristo, nós já ressuscitamos com o Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1. Então, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas Deus foi e nos levantou e agora nos alistou para a guerra, para sermos seus soldados. E nós estamos sozinhos nessa luta, nessa guerra? Não, não estamos. Aqui, pelo menos que eu saiba, só tem 2 militares das nossas forças armadas, o Rodrigo e o irmão Jean. Então, eles têm lá o seu comandante, mas nós também temos o nosso comandante. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa guerra. E Jesus, ele prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque por nós mesmos, irmãos, nós seríamos derrotados. O hino 323, ele diz o quê? Castelo forte. Se nos pudessem, olha só a letra do hino, se nos pudessem devorar, demônios não montados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Não somos derrotados, só porque por nós Jesus está. E tem mais, irmãos, ele não vai atrás não, ele vai na frente, ele vai na nossa dianteira. Ele vai na nossa dianteira, ou seja, abrindo caminho para nós, porque nós um dia fomos capacitados pelo Senhor. Então nos capacitou, Deus nos revestiu, principalmente, que é a tônica. Irmãos, a cereja do bolo do crente é o selo do Espírito, é o selo do Espírito Santo, a nossa garantia. Paulo falou isso lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, capítulo 4, verso 30. Lembra a gente ler o 30 aí,
irmãozinho, já estamos partindo para o final e depois nós vamos ler uma outra passagem aqui. Vamos lá. Efésios 1, capítulo 1, verso 13 e 14, depois tu vai lá no 4:30. Solta a voz aí. O selo do Espírito Santo, a nossa garantia, a garantia que Deus nos deu, o servo dele. Efésios, capítulo 1, verso 13 e o 14. Solta a voz. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Isso, irmãos, então, o selo do Espírito Santo é o penhor. Deus empenhou no nosso coração. O Espírito Santo está empenhado. Tá? É a garantia que Deus nos deu. Porque quando Jesus Cristo voltar, o que vai me identificar, o que vai identificar você, Sorinho, é o Espírito Santo que está dentro de você. Né? E muitos acham isso eles acham isso uma aberração. Não é impossível. Deus ter criado tudo isso e está dentro agora de nós. Olha só, capítulo 4, verso 30. Só virar a folha aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou Jesus vai levar em glória, ou então no dia da sua vinda. É a garantia que Deus nos deu. Finalizando, estamos já no finalzinho. Aí diz, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha só, a oração, o soldado lá na zona militar não vai ser equipado de oração, porque tem que ser equipado de morais. Além de ele ser um soldado, das forças da paz, do Jean, as suas armas, as suas vestimentas, mas ele também, o Rodrigo e o Jean, tem uma arma também poderosa à disposição deles, sabe? A oração. Aqui é a oração. Então, com a oração, nós podemos, ou seja, derrubar o inferno. Por isso que Jesus disse ao orar, Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orar direto. Agora, irmãos, finalizando, nós vamos ver lá em primeiro livro de Samuel, nós vamos ver alguém que colocou as armas humanas. Mas com essa pessoa, com esse soldado, com esse homem, o que aconteceu? Ele não conseguia andar com aquilo. Vocês não sabem quem é? É o Davi, rei Davi, capítulo 17, capítulo 17, verso 38 e o verso 39. Daqui é o seguinte, irmãos, quando Davi agora se dispôs a lutar com os gigantes. Então Saul vestiu Davi com as vestes daquele macho, com as vestes humanas. E aí? Ele não ia vencer aquele gigante nunca. Mas vamos ver o que aconteceu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39. Diz assim a passagem: E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete. Olha só, capacete de bronze, e vestiu que uma couraça. Olha o soldado aí também, só aqui, roupa daqui de baixo. Aqui, diferente da nossa, que somos soldados de Jesus. Capacete, e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada. Tudo isso, Paulo falando também lá em Efésios. E Davi cingiu a espada sobre seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele tirou tudo aquilo. Entendeu, ele tirou, você nem dá um pai, tira isso aqui. Era pastor de ovelha, não tinha. Andava lá, tinha calhado, agora Saul vai, isso é. O que acontece? Veste ali Davi
com Golias, com os gigantes, em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos ver aqui, já para finalizar, capítulo 17, agora o 45 e o 47. E diz assim, ó, Davi, porém, diz ao filisteu, tu vens a mim, olha só, com espada, e com lança, e com escudo, o homem estava todo equipado, mas só com o equipamento aqui de baixo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. 2 meses, o Senhor te entregará na minha mão e feliz-te-ei, te tiraria a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às peixes da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, último. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na minha mão. Então, do Senhor é a guerra, irmãos. É essa guerra que nós estamos vendo. É essa guerra espiritual, quando nós estamos armados, podemos dizer, na expressão armado até os dentes. Nós estamos armados por Jesus até os dentes. Agora depende de nós militarmos, como diz ali a palavra, E um dia nós fomos o quê? Fomos alistados para a guerra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Que nessa manhã, irmãos, nós possamos verdadeiramente ser corajosos. Corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para os céus. E no 469, nós vamos indo lá em cima, aqui do irmão Sérgio, que nos ajude, né? Nós já tratamos, como disse, antes de começar a mensagem, hino de número 469, nossa. E o título do hino é Corajosos. Olha lá, nós temos que ter coragem, somos corajosos. Um pendão real dizer que é correr. Para quem? A voz, soldados, aí, soldados, vocês são soldados, corajosos por tudo defender, marchando para o céu. e ela possa ser refletida por nós a cada dia, que possamos confiar cada dia mais em Ti.
Agradecemos especialmente pela liderança, pelo Evangelho.